Turma, estamos de volta pelas ondas do canal Educação, falando de Guerra Fria. Queria dar aí o meu boa noite a Mariilde, Kaique, o Alan, Dorival e toda a galerinha ligada pelas ondas, a Vitória também, ligados pelas ondas do canal Educação. E olha só, vamos no nosso segundo episódio de hoje continuar falando. Olha só, a Guerra Fria, União Soviética, em 1922, após um longo processo revolucionário, aqui não é o início dela, aqui é o início da União Soviética. É o início da União Soviética, iniciada em 1917 com a Revolução Bolchevique. Aqui você tem o Lenin, a galera toda ligada aqui na Revolução do Proletariado, que sepultou a monarquia russa, o czarismo, e deu origem à primeira nação comunista do mundo. Foi aqui, gente, que nasce o comunismo enquanto Estado. Comunismo enquanto Estado. E foi justamente dessa época que nasce a União Soviética. Mas é como eu falei para vocês. A Guerra Fria não vai começar em 22, em 17, não. A Guerra Fria, ela vai começar após a Segunda Guerra Mundial. Bora lembrar da Segunda Guerra Mundial? Bora! A Segunda Guerra Mundial, ela vai começar em 1939, quando os nazistas é quem era do partido do nazi. Nazista, que foi um partido criado por Adolf Hitler, onde ele vai formar o terceiro grande Reich, tipo o reinado que ele chamava de, mas não era rei. E Hitler, vendo uma Alemanha destruída, destroçada da Primeira Guerra, vai tornar-se o secretário-geral do nazi, e Adolf Hitler vai investir a sua política expansionista da teoria do espaço vital de domínio e vai invadir a Polônia em 1939. E quando Hitler invade a Polônia em 1939, sai invadindo tudo que era nação que ele podia, estoura a Segunda Guerra Mundial. Por que a Guerra Fria não só veio depois da Segunda Guerra? Olha a curiosidade. Porque na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, que eram inimigos da Guerra Fria, na Segunda Guerra Mundial, antes dela, eram aliados. Estados Unidos, União Soviética, eram aliados contra Hitler. Qual é a frase, professor? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, Estados Unidos e União Soviética, turma, aliados contra Hitler. E aí os alemães de Hitler não conseguiram. Porque assim, gente, se falava muito na época, né? Que o exército alemão era poderoso, e era mesmo. Ele só não conseguia vencer todo mundo. E principalmente dividido. Porque do lado leste, ele teve que enfrentar a União Soviética e seus aliados. E do lado oeste, ele teve que enfrentar os Estados Unidos e seus aliados. Mas Hitler também tinha aliados, os japoneses e os italianos. Mas não foi suficiente. Porque os Estados Unidos, quando entraram na guerra, eles se armaram muito durante a guerra. A Rússia, a União Soviética, também, quando entraram na guerra, se armaram muito na própria guerra. Foram entrando na guerra. E o Hitler, com
seu exército dividido. Até que, em 1949, as tropas norte-americanas foram junto com os aliados, libertando a França, libertando a Polônia, e assim o Hitler foi recuando. E o Hitler cometeu algumas besteiras de querer invadir a União Soviética no inverno, e isso estragou com ele. Até que os dois generais chegaram e se encontraram em Berlim. Os dois generais dos Estados Unidos e da União Soviética deram as mãos. Vencemos a guerra. Estados Unidos e União Soviética deram as mãos, venceram a guerra. E agora, meu amigo, que acaba a Segunda Guerra? Eles vão olhar um para o outro, vencemos a guerra. Mas agora é outra história. Agora é um novo mundo. Agora, interesses próprios. Hitler já tinha morrido. Os japoneses já tinham capitulado. O que é capitular? É quando um exército se rende. Na linguagem militar é capitulou. Piscou. Se entregou. Capitulou. Aí quando Mas os japoneses só capitularam porque os Estados Unidos lançaram as duas bombinhas de Hiroshima e Nagasaki. Uma no dia 6 de agosto, exatamente, e outra 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945. Dia 6 em Hiroshima e dia 9 em Nagasaki. As duas bombas atômicas. Milhares de pessoas morreram. Os Estados Unidos argumentaram, essas bombas fizeram com que milhares de pessoas morreram, mas para que muito mais milhares não morressem. Olha só o argumento. Bom, os Estados Unidos entraram na guerra sangrando, com sangue no dente, no olho. Porque os Estados Unidos foram atacados na sua base militar da ilha de Pearl Harbor, próximo do Japão. E os japoneses atacaram Pearl Harbor. E os Estados Unidos, desde quando se tornaram grande potência, eles sempre diziam, nunca ataquem a América, os Estados Unidos. Nunca ataquem a América. E para mostrar que não era para atacá-la, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, lançadas pelos Estados Unidos no Japão, foi para dar 3 recados. Na hora que os Estados Unidos lançou a bomba de Hiroshima no dia 6 e Nagasaki no dia 9, foi para dar 3 recados ao mundo. Recado 1, o maior vencedor da Segunda Guerra Mundial fui eu. Apesar dos soviéticos terem participado, mas eles quis dizer, fui eu. Eu selei o fim da guerra. O maior vencedor, eu. Tá aí as bombas. Segundo recado. Japão, mundo, nunca ataquem os Estados Unidos da América. E isso se repetiu com os ataques do World Trade Center que eu falei na hora passada. Quando a Al-Qaeda, lá do Osama Bin Laden, curiosidade, Osama Bin Laden não era afegão. Ele era saudita, da Arábia Saudita. Osama Bin Laden viveu a vida quase toda no Afeganistão, mas ele era de uma família de sheiks do petróleo da Arábia Saudita. E dizem, né, os jornalistas e historiadores, que Osama Bin Laden era um fanfarrão. Só queria saber de farra. Entregue ao mundo. Mas aí pirou o cabeção e se converteu ao islamismo. E foi se alistar na Al-Qaeda. Al-Qaeda, na língua afegã, quer dizer a base. A base, Al-Qaeda, a base. É a base da guerra.
E na época o regime político, o partido político / terrorista afegão era o Talibã. Meus amigos, vocês vão ficar surpresos com o que significa Talibã. Estudante. O movimento estudantil. Falando nisso, está chegando o dia do Talibã, ou do estudante. Pois vocês acreditam, gente, que os Estados Unidos deram o recado de novo. Quando ocorreu os atentados do World Trade Center, em 2001, foi que os Estados Unidos disseram: guerra ao terror. Da onde é que veio esse ataque? Do Afeganistão. Quem liderou o ataque? Al-Qaeda. Ela tem apoio de quem? Do governo local. Como é o nome do governo local? Talibã. Qual é a ordem? Guerra ao terror. Nome da operação? Justiça duradoura. Simplesmente o presidente norte-americano George W. Bush, que é filho do George Bush, que foi presidente. O W. Bush era presidente. Quando ele recebeu a notícia dos atentados do World Trade Center, ele estava numa escola assistindo uma peça de criança. Um segurança chamou ele pela orelha e disse, deu o comunicado, né? Ele olhou, terminou de assistir uma parte, se levantou. Na base militar próxima, ele deu uma entrevista dizendo: fomos atacados pela Al-Qaeda, movimento terrorista afegão, que tem o apoio do Talibã, do Afeganistão. Foi o que eles fizeram, os Estados Unidos? Invadiram o Afeganistão. Invadiram o Afeganistão. Em poucos dias o Afeganistão foi invadido pelos Estados Unidos. Foi o que eles fizeram com o governo do Talibã, derrubaram. Implementaram um novo governo. Estabeleceram eleições do jeito que eles queriam e botaram um novo governo. E mantiveram tropas até recentemente. E procuraram o Osama Bin Laden, que fugiu do Afeganistão e foi para as montanhas do Paquistão, Osama Bin Laden. E os Estados Unidos, a partir da base da Marinha, derrubou e matou. Aí já era o presidente Barack Obama, Osama Barack Obama. Derrubou o governo. Aliás, conseguiu exterminar Osama Bin Laden. Cenários da Guerra Fria. A segunda metade da década de 80, o sentimento de insatisfação por parte da população atingiu a União Soviética. Com isso, foi necessária a implementação de inúmeras reformas do território. Agora, gente, vai a derrocada soviética. Porque a União Soviética, durante os anos 50, 60 e 70, e até meados de 80, a União Soviética ela vai manter o seu império forte, que tinha uma economia forte, uma indústria forte, uma influência política muito forte. E as 15 repúblicas eram subordinadas, inclusive a Ucrânia, tá? Inclusive a Ucrânia. Porque os soviéticos, eles eram muito poderosos, turma. E por serem muito poderosos, econômica, política e militarmente, eles mantiveram as repúblicas unidas sob o seu domínio. Mas quando vai dar nos anos 80, a União Soviética já vai ter uma economia fragilizada, a União Soviética já vai ter uma economia destroçada, um isolamento econômico.
quando a União Soviética, a partir da Rússia, que era mais importante, né, na época, começa a quebrar economicamente, meu amigo, aí as outras repúblicas, vendo a crise bater na porta, aí aquela frase, né? Acabou o dinheiro, acabou o amor. Mas porque enquanto a União Soviética tinha uma economia forte, meu amigo, dinheiro caía, meu parceiro. As outras repúblicas, viva a União Soviética, viva a nossa União Soviética. Mas quando a crise do isolamento econômico, das reformas, do isolamento, do totalitarismo, do governo soviético, do autoritarismo, da falta de competitividade, quando tudo isso estoura uma crise econômica, aí não tem jeito. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Aí as 15 repúblicas, turma, vão simplesmente começar a debandar, pedir a sua independência. Vai chegar um ponto que em 1991, no dia 25, né, de Natal de 91, ocorre o fim da União Soviética. Aí as 15 repúblicas que formaram ela vão se tornar livres. Livres. Aí vai nascer até um bloco econômico, eles vão chamar de CEI. 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 Comunidade dos Estados Independentes. Que ainda hoje existe, é um bloco econômico. Liderado pela Rússia. Olha aí, a Rússia com seus interesses. No Brasil, professor, bora para o outro lado da história. A Guerra Fria no Brasil. É bom você assistir um filme chamado Olga. Olga. Olga Benário foi a esposa de Carlos Prestes. Carlos Prestes. Retrata um pouco desse contexto no Brasil. Professor, o Brasil no cenário da Guerra Fria. Olha a pergunta. Parece pergunta de apresentador de TV. Quando ele vira para o entrevistado. E o Brasil no cenário da Guerra Fria? Discurso. Na realidade, não só o Brasil. Vamos botar toda a América do Sul, América Latina. Ou seja, do México para baixo. América Latina, países latinos, vão sofrer, sim, a influência da Guerra Fria aqui. Porque os Estados Unidos tinham medo da União Soviética expandir a sua influência para a América. E realmente a União Soviética, ela, através dos seus aliados e das suas ideologias e dos seus... A União Soviética, ela chegou até a tentar colocar base militar armada em Cuba. Em Cuba. O presidente soviético, que na realidade é chamado de secretário-geral, o presidente dele, era o Nikita Khrushchev, na época, presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev. Simplesmente o Nikita Khrushchev mandou vários navios para Cuba, para botar uma base militar soviética em Cuba. Dezenas de navios soviéticos levando mísseis indo para Cuba. Gente, Cuba, atravessando o Golfo ali da ilha cubana, é poucos quilômetros você está em Miami. Cuba é bem pertinho dos Estados Unidos. Pois tu acredita que os soviéticos, liderados na época pelo então secretário Nikita Khrushchev, mandou esses navios para botar uma base militar soviética em plena Cuba. Olha.
bem colado nos Estados Unidos. Aí o governo americano não soube disso. O presidente é Ronald Reagan. Desculpe. Ronald Reagan. Simplesmente John Kennedy. O homem pegou um tiro na cabeça. John Kennedy. Aí estourou a chamada crise dos mísseis. O Nikita Khrushchev. Meus navios vão chegar aí. Vai ter a base militar aí. Vou proteger Cuba de vocês. Ao John Kennedy. Se esses navios soviéticos apontarem a tantas milhas da costa cubana, Terceira Guerra Mundial. Meu amigo. Meu amigo. 1961. Ficou conhecido como a crise dos mísseis. E o mundo inteiro, os jornalistas da época até disseram, o mundo parou a respiração. Só o coração. A respiração parou. E o navio vindo. E o navio vindo. O navio não, os navios. E o Nikita Khrushchev. Pode mandar o navio. John Kennedy. Deixa encostar. Vai entrar, agora eu quero que venha. Respiração? Tinha não. O mundo prendeu a respiração. Criaram até um telefone chamado linha vermelha, que ainda hoje se fala nesse telefone. É uma linha telefônica Moscou, Washington. Kremlin, Casa Branca. E aí, ó, Nikita Khrushchev manda o navio. John Kennedy deixa chegar. E o mundo... Rapaz, vocês têm que conversar, rapaz. Ei, peraí, rapaz. Vocês têm que conversar. Até que eles conversaram. Até, na época, faziam muita charge com isso. Colocavam frente a frente John Kennedy e Nikita Khrushchev. Frente a frente. Olhando um no olho. Essa brincadeira, ela se falou muito no Brasil isso. Eles ficaram olhando no olho. Como aquela brincadeira que a gente faz de colar o olho perto do outro e sem piscar. Quem piscar primeiro perde. Ficaram olhando um para o outro. Se piscar primeiro perde. Como o Nikita Khrushchev mandou o navio voltar, porque convenceram eles, rapaz... Vamos se acabar, rapaz. Traz esse navio de volta, homem. Diabo é que tu quer botar uma base militar? É em Cuba. A Nikita Khrushchev. E a base militar que está dentro de Berlim aqui perto. Sim, mas é Berlim, é na Alemanha, mas está perto. Mas ele mandou voltar o navio. Aí a charge diz assim. E o Nikita Khrushchev piscou primeiro. Perdeu. Rapaz, aí os navios voltaram, o Nikita Khrushchev manda voltar o navio, mas todo mês eu vou mandar milhares de dólares de dinheiro. Eu vou sustentar Cuba, o governo de Fidel, contra vocês. Vocês vão isolá-los economicamente, mas eu vou sustentar Cuba. E assim ele fez. Quem manteve o regime de Fidel Castro durante muitos anos, presidente cubano, foi o governo soviético. Mas no Brasil, professor, que você ainda não falou. No Brasil, turma, os Estados Unidos ficaram preocupados, porque começaram a surgir partidos comunistas aqui no Brasil, na América. Na Argentina, Paraguai, na América do Sul, na América Central, os Estados Unidos. Como é que é, rapaz? Estão surgindo vários países da América Latina
movimentos políticos comunistas ligados à União Soviética. Aí o governo americano, tem jeito não. Reúne a extrema-direita de cada país e vamos derrubar esses comunistas. Eles criaram, gente, a chamada Operação Condor. E era Condor mesmo. Era uma operação militar americana declarada, onde eles patrocinaram ditaduras na América Latina. Aqui no Brasil, de 1964 até 1985, o Brasil foi governado por 5 presidentes de coturno. De Humberto de Alencar, General Humberto de Alencar Castelo Branco, bem aqui do Ceará, primeiro presidente militar da ditadura, até Figueiredo, em 85. Assim como no Brasil, na Argentina, no Paraguai, na América praticamente toda, os Estados Unidos patrocinaram ditaduras para tomarem o poder. E aqui foi feito isso. E o último presidente que foi derrubado, que decretaram abandono do cargo, e o presidente estava dentro do país, decretaram que a presidência da República Federativa do Brasil, o cargo estava vago, porque o presidente tinha abandonado, e ele estava lá no Rio Grande do Sul. Como é que um presidente abandona o cargo e o país dentro do próprio país? Sem dar uma palavra. Não, derrubaram. E assim, meus amigos, a Guerra Fria no Brasil, na América Latina, nas Américas, a Guerra Fria para nós, ela foi materializada pela ditadura militar. Ditadura militar. E aí, meus amigos, nós tivemos o tempo de exceção, de totalitarismo, de cassação política e de morte de líderes políticos. Não se tem prova do que eu vou dizer agora. Não se tem prova. Mas disseram que o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, lá de Minas Gerais, que era simpatizante do comunismo no Brasil, disseram, não se tem prova, que aquele acidente automobilístico que ocorreu a ele, Juscelino, na Presidente Dutra, que é a BR que liga São Paulo ao Rio, ele, Juscelino Kubitschek, sofreu um acidente automobilístico que culminou com a sua morte. Todos nós sabemos que Juscelino Kubitschek foi o fundador, como ele era chamado. Depois da sua morte, ele ficou conhecido como o fundador. Claro, de Brasília, né? Por ser simpatizante, ele foi exilado. Seus direitos políticos cassados. Ele foi deputado federal, depois de ter sido presidente da República. E como ele, muitos políticos foram mortos no cenário da Guerra Fria. E o Brasil teve que se aliar com isso aos Estados Unidos. Então, gente, essa Guerra Fria, ela polarizou o mundo todo. Na América, na África. Lá na Ásia, se liga. Na Ásia, no período da Guerra Fria, eu tive a Guerra do Afeganistão, a Guerra do Vietnã, a divisão das Coreias, que ainda hoje é. Na época da Guerra Fria, nós tivemos
ditaduras no Oriente Médio. E, gente, se eu disser para vocês, vocês não vão acreditar. Um dos maiores inimigos dos Estados Unidos foi Saddam Hussein, ex-presidente do Iraque. Saddam Hussein, lá de Bagdá. Se eu disser para vocês que quem patrocinou a ditadura de Saddam Hussein para tomar o poder no Iraque, do mesmo jeito que foi patrocinada as ditaduras no Brasil, fora a de Saddam Hussein. Quem patrocinou o governo de Saddam Hussein tomar o poder no Iraque? Os Estados Unidos da América. O professor não está acreditando, não. Isso nos tempos de... Aí sim, Ronald Reagan, o neoliberal. Porque os Estados Unidos, com medo da União Soviética influenciasse sobre o Iraque, patrocinou do mesmo jeito aqui a ditadura de Saddam Hussein. Qual é a frase principal dessa aula? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aí eu complemento a frase. Até que meu inimigo caia. Aí o meu amigo do inimigo já deixa de ser meu amigo. E normalmente vira meu inimigo. Qual é a frase? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Até eu vencer o meu inimigo. Porque aquele que era meu amigo vai virar o meu novo inimigo. E aconteceu. Quando Saddam toma o poder que blinda o Iraque de uma influência soviética, que a influência soviética começa, que a União Soviética começa a declinar, que ocorre o fim da União Soviética, aos Estados Unidos, esse Saddam Hussein agora não é mais necessário para nós. Ele era necessário para blindar o país da União Soviética. A União Soviética deixou de existir em 91. Em 91 a União Soviética deixou de existir. Em 91, Saddam Hussein do Iraque invade o Kuwait. Aos Estados Unidos protege e entra na guerra para proteger o Kuwait. É a Guerra do Golfo. O nome da operação militar era Tempestade no Deserto, ainda me lembro. A Guerra do Golfo foi quando o Iraque, do Saddam Hussein, invade o Kuwait. Os Estados Unidos já não queriam mais Saddam, porque a União Soviética ele não servia mais para nada. E o Saddam sabia disso, tentou se fortalecer. Aí os Estados Unidos entram na Guerra do Golfo Pérsico. Ele mais 32 países. Não, vamos proteger o Kuwait da ameaça iraquiana. E protegeram. Agora vamos derrubar Saddam, mas não conseguiram, porque Saddam estourou os poços de petróleo e, consequentemente, tiveram que parar com a guerra. Não conseguiram na época, em 92, porque já pulou para 92. Guerra do Golfo. Operação Tempestade no Deserto. 1992. Eu tinha 16 anos de idade. Foi a primeira guerra mais televisionada. A primeira guerra televisionada ao vivo. Pessoal, a gente chegava em casa de madrugada, a gente assistia as imagens das tropas norte-americanas em pleno deserto do Iraque, deserto ali do Kuwait. Em poucas semanas o Iraque teve que recuar, saiu do Kuwait. Mas ele não conseguiu derrubar Saddam. Quem era o presidente? O George Bush.
o pai. Aí quando o filho George W. Bush, em 2003, resolve derrubar Saddam, aí derruba. Alegaram que Saddam Hussein tinha armas químicas. Nunca apareceu esse negócio. É um argumento, um pretexto falho para derrubar Saddam. Não estou protegendo Saddam. Saddam era um ditador, gente. Era um homem cruel, ele fuzilava pessoas. Prazer dele, fuzilar pessoas. Eu não estou defendendo ele. Eu estou dizendo que a iniciativa americana de derrubar uma ditadura que ela mesma implementou lá no cenário da Guerra Fria. Aí eles ocuparam o Iraque com suas tropas, do jeito do Afeganistão. E recentemente, já foi o Biden, né? Mandou o último soldado afegão, o último soldado americano sair do Iraque. Aí tem a imagem do soldado, do capitão americano, o último soldado dos Estados Unidos a sair do território iraquiano. Ele entrando dentro do avião, simbolizando o fim da ocupação americana no Iraque. Guerra Fria, gente. Entre as várias mudanças, era a menor interferência por parte dos soviéticos do leste europeu. Ó, com a crise soviética no leste europeu, a própria União Soviética tentou diminuir sua influência, mas já era tarde. O esfacelamento já estava ocorrendo. E aí ficou difícil. Todas as medidas de mudança desenvolvidas pelo leste europeu foram executadas de forma pacífica, que levou ao desmembramento do bloco socialista. Aqui na imagem você tem o símbolo da divisão do mundo, o Muro de Berlim, que dividia a cidade de Berlim em Berlim Oriental, que era a capital da Alemanha socialista, e Berlim Ocidental, que era apenas uma cidade da Alemanha capitalista. A partir desse ato, buscou estabelecer medidas de reformas para integrar as economias internacionalmente. Mas já era tarde. O mundo já vivia, o leste europeu já não queria mais o socialismo. As repúblicas soviéticas, as 15, já queriam liberdade e o fim do domínio da Rússia. E aí, em 91, não teve jeito. Nós tivemos a divisão. Em toda a fase de transição dos regimes de governo, a queda do socialismo, aconteceram várias transformações e mudanças. No entanto, as mais importantes delas ocorreram na segunda metade da década de 80. Ou seja, com a queda do Muro de Berlim, em 89, com a unificação das Alemanhas, em 90, e o fim da União Soviética, em 91. Aí foi o fim, foi o estopim da guerra. Todas as transformações ocorridas com desmembramento político geraram uma modificação nas relações diplomáticas entre os líderes das nações que integravam os blocos socialistas. Aí a coisa agora vai para a diplomacia, que vai gerar essa guerra da Ucrânia que eu estou me referindo. Porque eles eram unidos depois que se dividiram em 15 livres. A Ucrânia, que tem russo morando lá, vai surgir em províncias rebeldes, que vai culminar com essa guerra que nós temos hoje. Além disso, houve uma intensa dispersão dos sentimentos de autonomia, derivando a independência, olha aí, em 91, com o fim da União Soviética. Aqui, gente, você tem Mikhail Gorbachev. Foi o último presidente da União Soviética. Mikhail Gorbachev, um intelectual russo. E Gorbachev era um presidente que da noite para o dia virou ex-presidente, porque não tinha mais o país. Se ele era o presidente da União Soviética e ela não tinha mais, se não tem mais o país, não tem mais a presidência dele. Beleza, Mikhail Gorbachev. E aí a Federação Russa, com seu arsenal militar, manteve essa área de influência na região.
E quem se rebela, como a Ucrânia, está aí a guerra em curso. A fragmentação da União Soviética. Nós tivemos aí a independência depois de outros países, da Tchecoslováquia, que depois vai virar a República Tcheca. A própria Iugoslávia, que vão virar 15 países. Aí já é um assunto para a nossa próxima aula. Beleza, turma? Então, vocês observam que o cenário da Guerra Fria influenciou o mundo todo. Que hoje nós vivemos uma nova ordem mundial. E que o cenário, o mapa mundi mudou, gente. Gente, o mapa mundi mudou em meses. Eu tinha um país que virou 15. Eu tinha 2 que se unificou, a Alemanha. A Iugoslávia, da noite para o dia, vira 7. 7 países livres. Marcelo, deixa eu somar. 7 da Iugoslávia com 15, dá 22 novos. O mapa mundi, na hora que você olhava, meu Deus do céu, cadê? O mapa mundi mudou, porque surgiram novos países. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Guerra Fria, paz impossível, guerra improvável. Bipolaridade, Estados Unidos, União Soviética, a origem, o meio e o fim, as divisões, os conflitos e as consequências no mundo de hoje. Muito obrigado pela atenção, anotação, participação e dedicação. Espero ter contribuído para o entendimento desse contexto, desse cenário, dessa era na geopolítica internacional, da transição da velha para a nova ordem mundial. Que vocês tenham aí mais aulas aí. Uma boa noite, um bom descanso, um bom resto de semana. E com isso, a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu, turma!